O governo deve apresentar na próxima semana as propostas que vão compensar a elevação do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. A confirmação vem após um encontro com o presidente Lula na tarde desta terça-feira. Em uma coletiva de imprensa antes da reunião, Lula disse que não teve tempo de discutir mudança do imposto e negou que o Ministério da Fazenda errou ao anunciar o aumento do IOF. Em declaração a jornalistas, o ministro Fernando Haddad disse que parte do decreto que elevou o imposto pode ser revista. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou o diálogo entre o Congresso e o Executivo. Há um compromisso de não anunciá-las antes de uma reunião com os líderes, nem parcialmente, em respeito ao Congresso Nacional, que é quem vai dar a última palavra sobre as propostas encaminhadas. A partir da semana que vem, nós possamos encaminhar de maneira a obter êxito no convencimento da maioria da Casa na sua aprovação. O Poder Executivo tem os números das contas públicas. O Poder Executivo tem um arcabouço que foi votado no Congresso e que precisa seguir as regras legislativas. E as decisões tomadas na Fazenda, muitas das vezes, não podem ser compartilhadas antecipadamente, porque um servidor público também comete crime. Então há a possibilidade de dialogarmos a partir da decisão de quais alternativas nós vamos construir juntos. Na avaliação do economista e pesquisador Silas César, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não tem outra alternativa, pelo menos neste momento, que seja aí viável para o aumento do IOF. Isso porque, segundo ele, criar novos impostos está fora de cogitação. O economista destaca ainda que o equilíbrio fiscal tem sido uma preocupação do ministro Haddad, mas o próprio governo acaba dificultando essas ações. Vamos ver o que ele disse. Equilíbrio fiscal é algo que, pelo menos o ministro Fernando Haddad, tem se pronunciado, tem se demonstrado preocupado. E o próprio PT, muitas vezes, o próprio presidente da República, na prática, se coloca refratário ou dificulta um pouco essas ações. Então, cabe à equipe econômica tentar conseguir alternativas dentro dos instrumentos que existem. Aumentar o imposto está fora de... Aumentar impostos ou criar impostos novos está fora de cogitação. O que resta é mexer no que tem. E o IOF, ele se presta a isso. De um ponto de vista da arrecadação, é o instrumento que tem hoje para o Haddad. Não vemos outra alternativa. Agora, é polêmico porque isso gera custo para toda a sociedade. Então, o primeiro custo, é óbvio, é no preço do crédito. O preço do crédito aumenta. O custo do crédito, não que tenha aumentado a taxa de juros, mas o valor de um financiamento, o valor burocrático, o IOF incide nisso, ele fica mais caro. O que significa dizer que o crédito fica mais caro. Menos gente vai financiar a produção. No setor rural em específico, a gente tem o produtor dependendo do crédito. Então, a atividade agropecuária, ela depende de crédito. Se ela depende de crédito, ela vai ser impactada. Os pequenos produtores dependem mais ainda de crédito e de variações de crédito de mais curto prazo, onde esse IOF incide de maneira ainda mais onerosa. Então, quais são as alternativas para esse pecuarista, para esse agricultor? Ele vai plantar menos, ou ele vai ganhar menos. Como as margens já estão apertadas, pode ser que ele prefira plantar menos. Significa menos oferta, significa pressão inflacionária, tanto pelo custo, porque ele vai tentar repassar esse custo para o cliente final dele, quanto pela oferta, porque menos área plantada significa menos produto sendo vendido, preço alterado.